77 anos. Parece que foi ontem, mas a bagagem é extensa. Já nasci com os olhos atentos e ouvidos bem abertos. Vi e vivi muitas coisas. Estive em tantos lugares, nas ruas, no campo, nas quadras, nas rodovias e também nas festas. Ah, as festas! Negócios nasceram, cresceram, se modificaram. Acompanhei de perto todas as transformações da nossa cidade. Muita coisa mudou, mas eu sempre estive aqui, narrando tudo o que acontece. Com um sorriso de satisfação, de alegria, ou com o coração na mão. Dói dar notícia ruim, mas estou aqui para isso. Eu dou conta. Porque é isso que se faz quando se é completamente apaixonado por algo. Dizem que quando você ama o que faz, não vai ter que trabalhar nem um dia da sua vida. Que sorte a minha! Aprendi com meu pai não só a arte de contar o que acontece, mas a ter a responsabilidade com tudo aquilo que digo e acredito. Aprendi que as opiniões se baseiam em muitos fatos, mas os fatos nunca se baseiam em opiniões. Aprendi a estar perto, a ser vigilante, a ser do mundo, para ver e ouvir com um único compromisso: a verdade. E assim eu fui crescendo, cada vez mais apaixonada pela informação, cada vez mais parte da história de muitos e de cada um. Quando esse amor já não cabia mais em mim, me multipliquei para dar à luz a novas soluções. E assim, atender com carinho todas as pautas que a comunicação de verdade exige. Bom jornalismo é isso. As pessoas precisam saber. A família cresceu para diminuir distâncias entre fatos e pessoas. Somos parte de um todo, cada um com a sua história, a sua vocação, sempre próximos, sempre abertos, defendendo princípios, zelando por eles, questionando, esclarecendo, ouvindo, contando. Tudo isso sem esperar aplausos, seja nos bons momentos ou nas adversidades. Eu sou a Gazeta. Conta comigo. O que a gente faz com o conhecimento é o que promove a transformação. Ela chega ao campo, desenvolve as cidades e beneficia o mundo. Mas a transformação só acontece de verdade quando ela entra e muda a sua vida. A felicidade da Júlia ao conhecer sua família paterna é porque nosso auxílio jurídico esteve junto com ela. Dona Araci curte a vida com confiança graças aos nossos estudantes da saúde. E a empresa que tem clientes em todo o Brasil. Começou com a ideia do Luiz e ganhou escala em nosso ambiente tecnológico de inovação. Somos um pouco de cada um de vocês. Nós somos a Unisque. E há 30 anos, fazer a diferença é a nossa razão de existir. Porque quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar, é para sempre. O Bem Mais Unimed me traz tranquilidade e é isso que a gente mais quer, né? Poder consultar autorizações de exames, receitas, atestados, além de acessar o meu cartão virtual. Tudo isso na palma da mão. Inclusive, enquanto a gente conversa, eu já tô de olho no resultado dos meus exames. É bem mais prático, bem mais seguro, bem mais que um app, uma experiência, bem mais cuidado com a minha saúde. Baixe e tenha tudo assim, bem pertinho. Olá, boa noite aos presentes, boa noite a quem está em casa, nos assiste por vídeo através do Portal Gás. Bem-vindos ao Projeto Gerir, é a terceira edição de 2023. Nosso workshop de gestão organizacional chega à sua 31ª edição, 7º ano. É a terceira edição deste ano, excepcionalmente numa quarta-feira. O Gerir já marcou as agendas com a tradição da última terça-feira de cada mês, mas ontem era feriado aqui em Santa Cruz, então se justifica. Hoje, uma quarta-feira, o nosso Gerir que começa agora e vai até às 9 horas da noite. O tema
Desafios do varejo. Por certo, vamos circular por temas como a reforma tributária, o e-commerce ou o modo digital, termo que tem sido usado para definir este ambiente que exige preservação das habilidades convencionais e, ao mesmo tempo, muito aprendizado por força das inovações que se acumulam no dia a dia. O Projeto Gerir é uma iniciativa e realização da Gazeta Grupo de Comunicações. Tem patrocínio da Unimed, Vales do Taquari, Rio Pardo, e da Unisc, a Universidade de Santa Cruz do Sul, com o apoio de Cucas da Rosana. Hoje são nossos convidados e já chamamos para compor aqui a mesa. Como anfitriã, a professora Denise Bittencourt é doutora em Direito e especialista em Direito Constitucional. Também de Santa Cruz, o senhor Romeu Schneider, que é diretor-presidente da Agrocomercial Afubra. E como autoridade estadual no assunto, o empresário Ivonei Pioner, que é presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul e diretor especial da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Vale acentuar, o Gerir é uma iniciativa da Gazeta com patrocínio da Unimed, VTRP e Universidade de Santa Cruz do Sul. Chamo o diretor executivo da Gazeta Grupo de Comunicações, Jones Almeida Silva, para fazer uma saudação aos presentes e também para quem está em casa nesta noite de debate sobre o tema Desafios do Varejo. Senhor Almeida, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos nossos ouvintes, aqueles que nos assistem pelo portal da Gazeta do Sul, o Portal Gás. Boa noite aos senhores e senhoras aqui presentes. É um prazer tê-los conosco. É um prazer estarmos ao vivo nesse momento, então, para uma grande audiência do nosso portal de notícias, o Portal Gás. Eu queria, primeiramente, agradecer aos nossos parceiros e patrocinadores, a Universidade de Santa Cruz do Sul e a Unimed, e agradecer imensamente os nossos convidados. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Muito obrigado, Denise, muito obrigado, Ivonei, muito obrigado, Romeu, um parceiro sempre do nosso projeto também. Vamos tentar dar alguma luz aos nossos desafios do varejo, né? Trazer alguma luz, certamente. Os nossos convidados nos trarão algumas novidades, enfim, poderão, de alguma maneira, contribuir para a nossa audiência, para os presentes e para aqueles que estão em casa, para que a gente, efetivamente, transforme o nosso varejo, que é um grande desafio. A concorrência ela é desleal, eu diria, inclusive. Então, o nosso desafio é muito grande. Muito obrigado a todos vocês e vamos trabalhar, porque nós temos uma hora para terminar, né, Leandro? Muito obrigado e boa noite. Obrigado para todos. Muito obrigado, Jones Almeida Silva. Saudação às presenças do presidente da ACEP, presidente Ricardo, também a presidente da CDL, e a CDL amanhã está de aniversário, então parabéns. João Guerre, presidente da Oktoberfest, ao Mauro Spode, que é presidente do Cindy Lojas, demais autoridades do setor que nos brindam com a presença, senhor Benício Werner, presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil. Nós começamos nosso debate com uma rápida rodada de apresentação temática de cada um dos nossos painelistas, como é de praxe, e hoje começamos, então, pela minha direita, pela anfitriã, pela professora Denise Bittencourt, que é doutora em Direito, especialista em Direito Constitucional, que é aqui da Casa da Universidade de Santa Cruz do Sul. Bem-vinda ao Gerir, muito boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Como anfitriã, então, que me classificaram agora, eu quero agradecer, né, a presença de todos. É uma satisfação a gente estar aqui para poder discutir sobre um tema que me foi passado sobre a reforma tributária. E por que eu estou aqui falando sobre reforma tributária, né? Eu sou professora de Direito Tributário da nossa Unisc, né? A casa onde eu me formei, a casa onde eu estou já há mais de 20 anos, entre período de aluna, período de professora. Tenho um cargo de gestão junto com o professor Rafael, que foi quem me convidou para falar nessa noite. Então, agradeço a presença de todos e digo que nos honra muito poder prestigiar um evento que tem tamanha relevância. Também é importante para nós, enquanto docentes, poder falar não só uma fala acadêmica, e sim falar para quem realmente está ali operacionalizando, né, no meu caso, o direito tributário, que sofre as dificuldades desse nosso sistema tributário, que agora a gente estava conversando, que da forma como ele se apresenta, ele é insano, né? Então, é muito gratificante poder conversar com vocês hoje sobre esse tema da reforma tributária.
Claro que a minha fala vai ser uma fala mais jurídica, né? Tentei me policiar ao máximo para não falar só o que muda em termos constitucional, em termos de lei complementar, lei ordinária, o que pode fazer por medida provisória ou não. Então, tentar trazer uma fala menos jurídica e que sirva, né, para a gente poder refletir e realmente, né, principalmente pelos órgãos, as instituições representativas que aqui estão, poder, né, usar da sua influência política, do seu espaço de fala e influenciar essa reforma que já passou na Câmara de Deputados, mas que ainda tem um caminho, né, e um longo debate a ser feito no Senado. Então, espero que a minha fala possa contribuir nesse sentido para todos vocês. Muito obrigado. Senhor Romeu Schneider, presidente ou diretor-presidente da Agrocomercial Afubra, bem-vindo, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Denise, Leandro, Ivonei aqui, conheci hoje de noite, mas já pelo nome já era conhecido. Também boa noite a todos que estão aqui, que vão nos assistir, vão nos aguentar durante 15 minutos, pelo menos, né? Um pouco mais, com certeza, né? Mas só para a nossa fala, por exemplo, para ser mais ou menos dentro desse horário, para nós cumprirmos isso, né? Para não atrasar o pessoal aí para assistir o jogo depois, né? Mas também quero lembrar a presença do presidente da ACI, né? Que está aí, César Sequinato, né? Os demais já foram citados. Minha esposa, meu filho, Martin e a Gert. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder fazer esse trabalho, quem sabe, ajudar em alguma coisa, ou talvez para muitos seja uma repetição ou alguma coisa bastante óbvia que a gente vai falar, vai detalhar, mas são coisas extremamente importantes e eu sempre defendo as coisas simples para darem certo, para darem resultado, né? Isto que é a parte mais importante. Por isso, depois eu vou falar sobre algumas coisas que a gente precisa fazer e que é o desafio que a gente tem aí para o varejo nos próximos anos. Mas eu estou, para me apresentar, eu estou na Afubra, fiz dia 1º de fevereiro 48 anos de Afubra, né? Estou fechando agora 40 anos na diretoria da Afubra, participando ativamente. Eu comecei como gerente de filial em Rio Negro, depois eu vim para cá, estudei na Unisc, e fui fazendo cursos, obviamente, de aperfeiçoamento em diversas áreas, mas o meu foco sempre foi o que eu sempre gostei, a área comercial. E essa que eu sempre acho que meu perfil se adapta mais a isso. Mas a gente enfrenta dificuldades, sem dúvida nenhuma, por causa de concorrência, você disse isso antes, né? Concorrência desleal, com certeza depois eu vou mostrar alguns números que são os grandes temores com aquilo que está sendo tributado, que não está sendo tributado, o que está sendo tributado demais, né? Esse é um verdadeiro susto. Antes nós estávamos falando sobre a tributação em cima do tabaco, cigarro, por exemplo, que desde que eu me conheço como gente, sempre falam que cigarro tem que contribuir com mais impostos, e nós também temos convicção, apesar de ser do setor, de que deve contribuir com mais. Porém, tudo tem limite. Hoje já está contribuindo demais e está já 50% do mercado consumidor brasileiro já está na mão da ilegalidade. E isso é extremamente preocupante, porque se mais imposto vier, como foi prometido, o mercado será cada vez mais ilegal, e isto é prejudicial para todo mundo, principalmente para o governo que quer arrecadar mais, e que a consequência vai ser arrecadar menos. Mas depois nós vamos conversar mais sobre isso. Obrigado. Até já, então, senhor Romeu Schneider. Senhor Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, diretor especial da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Bem-vindo a Santa Cruz. Boa noite. Boa noite, bem-vindo. Cumprimentar aqui a Denise, né, professora Denise, seu Romeu, que, né, tivemos a alegria de nos conhecer pessoalmente hoje, a cada um de vocês, e já colocado a minha alegria de ver uma situação aqui que é muito importante. No mundo onde o individualismo impera, quando a gente rompe essa barreira, e aí nossa entidade vem do associativismo, e se dá as mãos, a gente supera grandes coisas. Ver aqui hoje o presidente da CI, do Cindy Lojas e do CDL juntos, é uma alegria. Isso é um exemplo para muitas cidades,
Parabéns a vocês e na pessoa do Ricardo, que é o meu presidente aqui em Santa Cruz, né, cumprimentar a todos vocês e agradecer por demais. Eu sou um empresário, a minha empresa é uma rede de joalherias e ótica na Serra Gaúcha, tem 57 anos, nós estamos indo para a segunda sucessão já, então vai ser a terceira geração que vai assumir, e nós temos os desafios vividos nesses tempos todos, imaginam, Romeu com certeza sabe, né, quantos modelos de governo, quantas realidades, hiperinflação, tudo que vivemos. Então, o que eu trago para nós nessa noite, além de tudo, é a vivência do dia a dia, de todas as dificuldades que é empreender no varejo, não só ao longo do tempo, mas principalmente no momento de hoje. Eu também estou hoje presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, como foi citado, e estou conselheiro nacional do SPC Brasil, que é uma entidade de concessão de crédito hoje, juntamente com o Serasa, que cobre 85% das consultas com exatidão no país, e do sistema CNDL, eu sou diretor. O sistema CNDL compõe todas as entidades ligadas nos 27 estados do Brasil. São mais de 2.000 entidades e mais de 1.380.000 CNPJs ligados a esse sistema. Hoje, 6% do PIB essa entidade representa, né? E faz parte também da UNEX, que é a união de todas as entidades de varejo e serviço, que é sediada em Brasília, juntos 73% da mão de obra do país, né? Então, a gente acaba representando, estando lá a serviço de vocês. Então, nessa noite, partilhar um pouco desse conhecimento da vivência como lojista e também como liderança, né, que tem muito me ensinado para poder contribuir com os nossos associados vivendo o verdadeiro associativismo. Muito obrigado, senhor Ivone Pioner. Boa noite, César Sequinato, então, presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul, mas eu só faço um relevo aqui de que também se trata do nosso secretário municipal do Meio Ambiente, e dessa forma também faz a presença viva, né, presente do Executivo Municipal de Santa Cruz do Sul e mais uma edição do Gerir. Professora doutora Denise Bittencourt, agora vamos ouvi-la sobre a temática de hoje. Sua proposta, já dizia que é mais para o campo jurídico, dos desafios do varejo e certamente das reformas que estão se apresentando por aí. Então, já fiz as apresentações, né? Mais uma vez, então, reitero a minha alegria, minha satisfação em poder trazer algumas reflexões, né? Sempre que eu faço alguma palestra, eu digo, mais do que trazer respostas, eu venho trazer dúvidas, né? Afinal de contas, o mundo se move, né, a partir das nossas dúvidas e questionamentos. E quando a gente fala em reforma tributária, as dúvidas que permeiam esse tema são muito grandes. É tanto que o título da palestra ainda diz a reforma tributária e possíveis impactos no varejo. Por que são possíveis impactos? Primeiro, a PEC 45 de 2019, ela é uma mistura tanto da PEC 110 quanto da PEC 45. Ela foi aprovada na Câmara, 7 de julho, como proposta da emenda constitucional, ela é aprovada em 2 sessões, né, da Câmara, passou e agora foi para o Senado. Então, muitas das reflexões que eu trago aqui para vocês ainda não são definitivas. Então, por isso que os possíveis impactos são possíveis mesmo, porque a gente não tem nenhuma certeza, né, em relação ao que vai acontecer lá no Senado. E a gente sabe que, historicamente, falando em processo legislativo, o Senado é a casa onde mais é suscetível a lobbies, a articulações políticas. Então, podemos, sim, ter muitas alterações na proposta que atualmente passou na Câmara de Deputados. Vejam só, né, é meio que redundância falar jabuticabas e brasileiras, né? A jabuticaba só existe aqui. Então, quais são as 2 jabuticabas que existem no nosso ordenamento tributário? O Brasil, como depois eu vou mostrar para vocês, ele é um dos poucos países que tributa majoritariamente o consumo.
E essa questão, essa imperfeição ou essa anomalia, se a gente falar em direito comparado, realmente é uma anomalia, é o que a emenda constitucional 45, ela visa atacar agora, nesse primeiro momento. O próprio ministro Haddad, então, que é o que, né, assumiu a paternidade dessa criança, né, porque se ela começou em 2019, ela não é uma proposta que surgiu com o ministro Haddad, ela vem sendo discutida e tramitando nas comissões há mais tempo. Mas o ministro Haddad, então, que foi quem a apresentou, ele dividiu a reforma tributária no Brasil em dois momentos. Ele disse, primeiro momento, vamos rever a questão da tributação do consumo, porque o Brasil, ele apresenta um sistema tributário que não promove justiça social, poucos países usam desse modelo, então, primeiro, vamos mexer aqui. Feita essa primeira parte da reforma tributária, qual é a segunda reforma tributária que ele vai, que a princípio, né, o atual governo vai fazer? Mexer na questão da tributação de renda e patrimônio. Então, o imposto de renda provavelmente vai ser discutido após a aprovação da PEC 45. Uma outra anomalia que a gente tem, anomalia no sentido de que foge do modelo tradicional, é que o Brasil, ele cobra os seus impostos majoritariamente por dentro da matriz produtiva. E isso acaba gerando muitas injustiças, porque o próprio tributo, ele, como toda a cadeia produtiva vai incidindo tributo, impostos, acaba que, lá no final, por exemplo, você tem que pagar 18% de ICMS, esses 18% incidiu sobre outros impostos, que depois eu vou falar. Essas duas características, ou jabuticabas, como eu digo, é um dos objetivos da reforma tributária. São objetivos, um não, né? São dois objetivos da reforma tributária que está presente na PEC 45. Vejam, pessoal, esse gráfico ele leva em conta os países da OCDE, tá? Carga tributária sobre bens e serviços. O Brasil, ele tributa 13,5. Esses dados são de 2020, tá? A gente não teve, eu não tive acesso a dados mais atualizados. Vejam que a média da OCDE é tributar 10,8. Ou seja, o Brasil, ele tributa, em média, 3% a mais que a média da OCDE. E é interessante que os países onde tem o melhor IDH, países que têm um Estado que promove justiça social, que reverte a tributação em nome, em prol da sociedade, são os países que menos tributam consumo. Tá? Aqui uma conclusão desse gráfico, então, né? Se o Brasil, em 2020, tivesse tributado de acordo com a média da OCDE, nós teríamos poupado o nosso consumidor, em média, 200 bilhões, só naquele ano. Vejam só o que essa matriz de tributar mais renda, lucro e ganho de capital, que, a princípio, se acredita que vai ser o próximo passo da reforma tributária, então, do atual governo, essa matriz, vejam como é que se posiciona os países, também de 2020, também os países da OCDE. O Brasil tributa, em média, 6,9 renda, lucro e ganho de capital. A média dos países da OCDE de tributar essa fonte, né, é 10,6. Vejam que quanto mais desenvolvido o país é, mais ele tributa renda, lucro e ganho de capital. Conclui-se também disso, né, que o Brasil também está longe dessa média, né, quando a gente vê que a nossa matriz tributária ela se afasta de sobremaneira dos países da OCDE, a gente acaba tendo que refletir quem será que está certo. Será que a nossa matriz tributária está certa? Se ela fosse tão boa, por que não seguir, servir de modelo para os demais países? Então, esses gráficos são para a gente elucidar, em termos de
países, né, da OCDE, claro, tem China, por exemplo, não está ali, então a gente pega só os países da OCDE, é para a gente elucidar de que forma a nossa matriz ela se afasta da matriz da grande maioria dos países desenvolvidos. E qual é a perversidade de uma matriz tributária equivocada? Alguém, provavelmente aqueles que menos têm condições, vão pagar mais caro. E a tributação sobre o consumo, ela é injusta na medida em que tanto o assalariado como alguém que ganha, sei lá, 50 mil por mês, eles vão pagar o mesmo tributo sobre o arroz, sobre produtos que são de consumo e, muitas vezes, produtos essenciais. Embora a gente fale numa desoneração da cesta básica, enfim, mas o consumo não se resume à cesta básica. Então, essa seria a grande injustiça social. Então, vejam, essas questões, a primeira lâmina, que é... o primeiro gráfico que eu apresento é o que nesse momento está se discutindo em termos de reforma tributária. O segundo gráfico, que seria sobre renda, lucro e ganho de capital, vai ser num segundo momento. E, politicamente, acredita-se que é uma estratégia de não criar tantas polêmicas agora, rever essa matriz que hoje ela é predominantemente sobre o consumo e ajusta ela, né, cria esses debates, essas polêmicas, supera essas polêmicas, e o que se pode perder nessa primeira etapa da reforma tributária, provavelmente vai ser recuperado na segunda etapa da reforma tributária, que daí vai pegar renda, a grande discussão que o Brasil não tributa ganho de capital, provavelmente isso vai ser uma questão que vai se tentar, mas isso são tudo, né, questões que a gente ainda não pode falar com certeza. Também é uma questão que, em termos, né, de matriz tributária, o nosso sistema tributário ele se afasta da maioria dos países, é essa lógica do imposto por dentro. Né? O imposto por dentro ele vai criando uma bola de neve, porque ele tributa toda a escala produtiva. Então, quando chega lá no final, por exemplo, que tem que tributar o ICMS, esse ICMS incidiu sobre outros impostos e isso acaba onerando. Tem cálculos que simulam um imposto por dentro e um imposto por fora, que eles entendem que, em média, essa tributação por dentro chega a onerar em 13% o produto ao final. E quem paga esse produto ao final? O consumidor. Então, vejam, o consumidor ele é tributado 2 vezes injustamente, tanto porque ele paga uma carga tributária muito alta sobre o consumo e também por conta dessa matriz tributária por dentro. Basicamente, hoje, o ICMS, o PIS e COFINS, eles são tributos por dentro, o IPI é por fora. Tem algumas situações que o ICMS ele também é por fora, né? Mas, basicamente, na maioria das vezes, ele é por dentro. O que é a PEC, então, 45 de 19, que já foi aprovada, então, na Câmara de Deputados, que foi para o Senado e que estamos, então, discutindo sobre ela. O que ela vai mudar? E eu já vou antecipar, né? Eu sou defensora, nesse primeiro momento, como ela está, principalmente pela simplificação e porque houve... A PEC, ela usou muito do recurso do direito comparado. Nós copiamos, se fala em IVA, né? Imposto sobre valor agregado, na verdade, a PEC não fala em IVA. A PEC fala em 2 impostos que alguns chamam de IVA federal e IVA estadual, mas que não é terminologia utilizada pela PEC. A PEC vai falar em IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e um terceiro imposto, ali o IS, Imposto Seletivo, que ela também propõe criar. Então, atualmente, né, nós temos ICMS, que é um imposto estadual, e gente, o cálculo do ICMS já foi alvo de ação de inconstitucionalidade, porque ninguém consegue compreender, se não tem um sistema de inteligência artificial, um software que faz o cálculo, ninguém consegue entender o cálculo do ICMS.
Tamanha é a dificuldade de compreensão que já foi questionado, o STF reconheceu a constitucionalidade, mas eu tenho certeza que nenhum ministro do STF consegue entender o cálculo do ICMS. Então, o ICMS, hoje, que é o imposto estadual, né, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ele incide só sobre 2 serviços, serviço de transporte e iluminação. O ISS, que é o imposto sobre serviços, é municipal, né, uma grande fonte de tributação dos municípios. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o PIS, COFINS, Imposto de Renda, Imposto sobre Importação, Imposto sobre Exportação. Nesse momento, a PEC não mexe. O que a PEC mexe? Nesses 3 impostos que eu destaquei ali em vermelho. Na verdade, então, o ICMS e o ISS, eles vão se chamar Imposto sobre Bens e Serviços. E vai ser um imposto que vai ser dividido entre os estados e municípios. Tá? Isso alguns chamam do IVA estadual, mas não é IVA, é IBS que a lei chama. Tá? O CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, ela vai ser de cunho federal e ela vai unificar PIS, COFINS e o IPI. Interessante que a PEC fala que, para a gestão do IBS, vai ser instituído, e a própria PEC traz, né, constitucionalmente ela regula como é que vai ser esse conselho gestor, com representante de todos os estados, de municípios, para gerir a distribuição, a gestão, esse conselho gestor é quem vai apreciar recursos sobre essa matriz tributária. E o IS, Imposto Seletivo, que, como o próximo painelista falou, né, doutor Romeu, ele visa tributar de forma mais severa produtos que atentem contra a saúde e o meio ambiente. Então, talvez para a fumicultura ou para regiões como a nossa, cujo fumo tem um papel econômico tão importante, esse imposto seletivo não seja tão positivo. Né? Também o IS vai ser um imposto federal, administração federal. Então, esse IVA dual, né, como a mídia está chamando, como nós estamos apelidando, ele traz alguns benefícios, né? Ele muda significativamente a nossa matriz tributária. Ele vai ser sempre uma incidência por fora. Então, vejam, não tem mais ICMS, IPI, ISS. Gente, a confusão que é para saber se incide ICMS ou ISS é um absurdo. Por exemplo, uma farmácia de manipulação. Quando eu levo a receita, uma receita para fazer um produto manipulado, é ICMS ou ISS? É serviço ou mercadoria que está circulando? O que o STF disse? Se a farmácia de manipulação fizer e botar na prateleira, é ICMS. Se a farmácia de manipulação fizer de acordo com a receita que eu estou apresentando, é ISS. Esse é só um exemplo, porque daí isso vai para a questão de softwares, de programas, de jogos, é serviço ou é produto. Então, isso simplifica absurdamente o nosso sistema tributário. Né? Também a questão da não cumulatividade plena, ou seja, se o produto pagar IBS, não pode pagar CBS. É muito mais fácil. Hoje a gente tem o princípio da não cumulatividade na Constituição Federal, que é um princípio para inglês ver tamanha complexidade do nosso sistema tributário. Então, a existência desses 2 tributos facilita a concretização desse princípio constitucional da não cumulatividade. E também o que é muito importante dessa PEC, que eu vejo com bons olhos, é a questão de tributar o destino e não a origem. Isso evita algo que, no Brasil, é muito prejudicial para o Pacto Federativo, que é a guerra fiscal. A guerra fiscal diz o seguinte, ó, o ICMS teve mudanças constitucionais, a questão do ICMS, que daí tem o ICMS interestadual, enfim. Já está acabando o meu tempo, eu vou acelerar, então. Então, vou só ficar aqui na guerra fiscal, que essa tributação no destino ela evitaria. Alíquotas diferenciadas, então, para evitar
que muitos serviços fossem tributados e dificultasse mais ainda a questão do setor, né, de prestação de serviços, a PEC traz alíquotas reduzidas como serviço de saúde, educação, né, essas situações que eu trago para vocês. Vejam só, o setor de serviços, ele entende que a PEC, como ela foi para o Senado, ela prejudica o setor de serviços, porque ela não promoveu uma desoneração expressiva na folha, e esse setor, basicamente, ele tem muita... O maior custo dele é a folha de pagamento, já que ele presta serviço, né, não tem um produto em si. Então, o setor de prestação de serviços acredita-se que ele é prejudicado, os estudos preliminares mostram que ele seria prejudicado, embora tenha aquelas reduções de 60%, mas a PEC não... de uma forma geral, ela prejudica a prestação de serviços. Também se critica a reforma exatamente por essa segmentação. Primeiro, ela está trabalhando com essa questão do imposto por fora e de reduzir a tributação em consumo, e depois a gente não sabe o que vai vir na questão de tributar renda, patrimônio e lucro. É provável que o que se perder nesse primeiro momento se tente compensar no segundo momento, né? Então, essa é uma crítica que se faz da emenda não vir por completo. Em termos de varejo, pessoal, claro que, né, são todas possibilidades, mas eu vejo com bons olhos. Ela simplifica. A não cumulatividade plena, eu acredito que vai reduzir. A própria forma de se questionar e os recursos administrativos fiscais vai ser mais fácil, porque realmente nós vamos discutir o setor em sede de 2 tributos, IBS e CBS. A simplificação, então, eu acho que ela é algo que vem muito ao encontro de que a médio e longo prazo vai gerar, sim, um benefício, né, para o varejo. A isenção que a PEC traz também dos itens da cesta básica, que, ao fim, não é nem isenção, seria uma imunidade. Então, nós vamos ter uma matriz tributária desenhada na Constituição, o que dá algumas garantias, e a PEC ela atribui muitas das competências para regular. Por exemplo, qual vai ser a alíquota do IBS? Não sabemos. Isso vai ser por lei complementar. Mas, se for por lei complementar, não pode ser alterada por medida provisória, porque só pode ser alterado por medida provisória aquilo que é competência de lei ordinária. Então, essas amarras de atribuir muita competência à lei complementar nos dá mais segurança jurídica. E hoje, no Brasil, a gente sabe que a insegurança jurídica é algo que nos assombra, né? Então, essas são as minhas rápidas reflexões. Espero ter podido contribuir de alguma forma com o nosso debate, que depois vai seguir. Desculpa por ter passado o meu tempo. Dar microfone para professor, pessoal, não é algo que a gente consegue se conter muito, né? Então, a minha fala também se expande, porque é um tema, né, que está em ebulição, a gente tem muitos grupos e tem lido bastante. Muito obrigada a todos. Obrigada, querido. Devolvo a palavra. Obrigado, professora. Certamente despertou a curiosidade de muitos, então já vão anotando as perguntas, porque lá no final nós vamos ter uma rodada de perguntas para fechamento aqui. Senhor Romeu Schneider, sua vez, 15 minutos, por gentileza, para falar um pouco sobre o nosso tema de hoje, desafios do varejo, com essa experiência de alguns dias, né, no comando da nossa Associação dos Fumicultores do Brasil, principalmente da Agro, a FUBRA. Né, senhor Romeu? Ok, Ilan. Vamos ser bastante objetivos, mas eu também sou mais ou menos desse tipo aí, que às vezes eu fujo do horário, né, do tempo, né? Mas eu vou ficar dentro desse tempo para não cansar o pessoal, e também eu acho que aquilo que eu vou mostrar vai ser bastante objetivo e bem mais fácil do que compreender as leis ou a possibilidade das leis que poderão determinar o quanto nós temos que pagar. E aí, só para complementar alguma coisa já sobre esse assunto de imposto, eu não sou contra o imposto, que a maioria das pessoas são contra. Eu não sou contra, desde que há reciprocidade. Então, nós temos países de primeiro mundo que têm um imposto mais alto que o Brasil. O Brasil deve ser algo em torno de 34%, 35%,
enquanto tem países aí que estão com 38%, 39%, 40%. No entanto, quando o cidadão precisa de alguma coisa, segurança, educação, saúde principalmente, ele tem tudo, sem tirar dinheiro do bolso. E nós pagamos uma alta tributação, e quando precisamos de alguma coisa, nós temos que pagar novamente. Este que é o problema. Mas vamos então à questão aí do varejo, desafios do varejo. Qualificação profissional. O que se precisa para qualificação profissional? É conhecimento do segmento. As pessoas precisam conhecer o que estão fazendo. Eles precisam ter facilidade e, principalmente, conquistar o cliente através da confiança. O cliente tem que confiar e sentir de que o vendedor está dominando aquilo que ele está vendendo. Relacionamento, outra coisa extremamente importante para quem atua no varejo. E isto muitas vezes falta. Eu me lembro uma vez que eu falei com alguém, empresário, de que o vendedor tinha que conhecer o cliente para poder fazer uma venda personalizada. E aí citei alguns exemplos do que ele deveria fazer, ou poderia fazer, para ter mais êxito, principalmente quando ele é comissionado. E aí a pessoa disse para mim, puxa, mas você é doido. Como é que o vendedor vai conhecer o cliente? Digo, não, ele não precisa conhecer todos. Ele não precisa conhecer tudo, mas ele tem que saber pelo menos a capacidade de compra deste cliente que ele está atendendo para poder efetivamente ter êxito e poder melhorar a sua remuneração e, inclusive, o mais importante é deixar o cliente satisfeito. Isso é extremamente importante. Comunicação. Para isso, obviamente, ele tem que saber se comunicar. Tem que ser bem em comunicação. Atualização tecnológica. Já foi mencionado isso hoje de noite, que é extremamente importante as empresas estarem preparadas para aquilo que está vindo. Hoje nós temos uma coisa aí que se fala muito em inteligência artificial. Você citou antes. É extremamente importante acompanhar para poder adaptar aquilo dentro da atividade diária que tem o varejo. Isso é um grande desafio, porque temos dificuldade. Eu ontem ainda escutei um comentário que dentro da área de tecnologia de informação, nós vamos ter nos próximos anos uma falta de algo em torno de 700 mil profissionais. Isso é assustador, gente. O Brasil não repõe ou não forma pessoas para essa questão da tecnologia que está vindo aí, que é extremamente importante. Vender valor e não preço. A grande maioria das pessoas compram preço e muitos vendem preço. Então, normalmente se chega numa loja, a primeira coisa que dizem é o valor do item. Não, ele tem que primeiro vender, aliás, primeiro dizem o preço, mas ele tem que vender o valor do produto. Isso é muito mais importante. Formação das pessoas, isso é outra dificuldade que se tem hoje. Tem formação, tem gente que tem diploma universitário, mas quando você faz perguntas simples sobre qualquer atividade profissional, não sabem. Eles não têm a preparação que eles deveriam ter. E aí, novamente, chegando numa lógica que todo mundo sabe que faz a diferença de qualquer atividade, e principalmente no varejo, são as pessoas que fazem a diferença. Estes devem estar preparados como profissionais para terem sucesso. Valorização e crescimento da equipe, desenvolver talentos, é isso que precisa ter. E aí precisa valorizar a equipe para ela poder, inclusive, se envolver mais e se interessar mais. Regras claras na questão da promoção e a questão de remuneração. E aí precisa ter comissionamento, precisa ter participação de resultado. O colaborador, o funcionário, como eu prefiro dizer, ele precisa saber, quando ele vende alguma coisa, o que ele ganha com isto, se ele é comissionado. Não tem nem dúvida que precisa ser desta forma. Deixa eu só pegar umas anotações a mais que eu fiz.
Se eu passar do tempo, você me avisa, né, Leandro? Isso. E a questão tem que ter parceria com a equipe que trabalha. A equipe precisa se sentir realizada, ela precisa, que é um termo muito fácil, as pessoas precisam se sentir felizes naquilo que fazem e não fazer alguma coisa, muitas vezes acontece, por temerem o seu chefe. Isso não pode ser desta forma, hoje em dia isso não funciona mais. Aí eu quero falar alguma coisa sobre e-commerce. Nós na FUBRA nós temos o e-commerce e estamos ainda, podemos dizer, engatinhando. Mas estamos andando muito bem, com segurança, estamos fazendo a coisa certa, estamos recebendo muitos elogios, mas não estamos avançando da forma talvez como gostaríamos, com a velocidade que gostaríamos. Mas tudo que aconteceu até agora, nos últimos 2 anos que nós estamos atuando nisso, os indicadores são muito positivos e nós vamos chegar lá com toda certeza. Nós temos aí uma questão de cumprir o prometido. Cumprir o prometido, porque o que se escuta de queixas dentro do e-commerce, quem compra pela internet, é algo extraordinário. Então, ali, inclusive, eu coloquei que clientes sempre têm receio de não receber a mercadoria. 1 em cada 3 tem problemas. E aí eu cito o exemplo, eu tenho passado muitas vezes por coisas que eu comprei e não é a mesma coisa que eu comprei, porque existe uma questão que eles fazem muito, que é o tal de Photoshop. Então, quando a gente olha a fotografia, aquela mercadoria é linda, mas é um espetáculo. A gente se decide e vai comprar. Infelizmente, quando ela vem, ela não é igual àquilo que você comprou. E aí precisa estar muito atento para isso. E quem opera no e-commerce, ele precisa ter, sem dúvida nenhuma, a atenção em cima disso. Esses dias li uma informação que até, de certa forma, me assustou. Fluxo nas lojas físicas. Nos últimos 10 anos, houve uma redução de 10% por ano de fluxo de pessoas nas lojas. E, obviamente, que isso é uma consequência do e-commerce, que ele está trazendo isso. E aí, nós temos também uma questão que nós temos que nos lembrar, além do e-commerce, a quantidade de unidades que são instaladas. Então, sempre se lê no início do ano, no final do ano, que no ano seguinte, tal rede de loja vai colocar mais 20, 30, 40 unidades. Isso é muito bonito, e isso é necessário e é muito bom, desde que o bolo cresce. Quando eu falo bolo, é a economia. E nos últimos anos isso não tem acontecido, o bolo não cresceu, mas o número de lojas físicas cresceu. Obviamente, recentemente, milhares e milhares fecharam as portas. E, na verdade, há um excesso. E aí tem mais uma coisa que é extremamente importante, que precisa ser analisado. É a idade das pessoas. Eu vi uma pesquisa, esses dias até foi feito pelo Jornal do Comércio, onde eles escalonaram a idade das pessoas de que como eles compram. E o crescimento na compra pela internet é extremamente alta dentro da faixa etária entre 18 e 33 anos. Enquanto também existe crescimento de compra pela internet de pessoas acima desta idade, mas com um índice, um percentual muito menor. Até aí, nada de novo. O que nós temos que olhar é aqueles que vêm antes dos 18 anos, quando eles se tornarem consumidores tradicionais ou efetivos, ou fazem compras, ou criam família, precisam fazer compras. Onde é que eles vão fazer a compra? Provavelmente pela internet. Primeiro, é mais rápido, é muito fácil, não tem horário para ser respeitado, para seguir,
para ir na loja. Então, tudo são facilidades que as pessoas têm e eles vão, com certeza, ser o grande diferencial no futuro para quem tem loja. Nós não podemos, de forma nenhuma, nos esquecer desta parte. Atendimento. Outra questão que é extremamente importante. Também uma pesquisa que foi feita pela Zendesk, 54% dos clientes acreditam que as empresas tratam o atendimento ao cliente como algo secundário. E eu acredito que esse índice, essa pesquisa deve ter uma realidade bastante grande dentro disto que acontece. E aí, muitas vezes, depende, o atendimento depende muitas vezes da questão do vendedor conhecer o cliente ou não conhecer o cliente, e vice-versa. Às vezes eu brinco, tem cliente que precisaria ser treinado também para ser cliente. Porque às vezes exigem coisas que é um exagero. Mas, obviamente, essa história do cliente sempre tem razão, isso também é muito relativo, né? A gente tem que evitar de que chegue numa situação de alguma discussão ou de alguma coisa nesse sentido. Por isso, o vendedor, ele é o cartão postal de qualquer empresa. Porque onde a pessoa entra dentro da empresa, o primeiro contato que ele tem é com o vendedor. E aí que ele vai ter a primeira impressão e vai ter, com toda certeza, se sentir bem ou não no lugar que ele está. Por isso, os vendedores precisam ser muito bem treinados e precisam ser, aquilo que eu disse antes, felizes nas suas atividades. Aí eu quero entrar com essa questão aí de compras no exterior, que todos nós aqui, com certeza, sabemos, as empresas que vendem pela internet, que não são brasileiras, nós compramos muitas coisas, eu já comprei pela internet, coisas que vieram do exterior. Simples. Mas isto é um erro muito grande. Isso não pode se fazer desta forma. Primeiro, porque as compras até $50, algo em torno de R$250, não é tributado. Olha, gente, a concorrência ilegal, a concorrência desleal que existe em relação ao comércio local. E quem é que está nos sustentando? Aonde nós estamos tendo o nosso apoio? É a atividade econômica que nós temos aqui, e não lá fora. Agora, há uma discussão muito grande, vocês podem ver aqui as principais aí que eu coloquei ali, a Shein, a Shopee, Shopee é de Taiwan, AliExpress, Alibaba, essas três aí são da China. Da onde é que vêm os produtos? Tudo de lá, sem imposto. Aí sim, a reforma tributária deveria funcionar e botar imposto em cima. Agora, o que está se pensando fazer? É tributar esses produtos. O que deveria ser feito? Reduzir a tributação em cima dos produtos que são fabricados e comercializados internamente. Para aí sim haver competição de preço. Por isso, antes, quando eu falei no cigarro, há poucos anos atrás foi estabelecido o preço mínimo de uma carteira de cigarro no Brasil. E cada ano foi aumentado em 50 centavos. Agora o preço mínimo está em 5. Houve uma queda do mercado ilegal porque o preço do cigarro do mercado ilegal se aproximou daquele preço mínimo que está estabelecido, que é R$5. Quer dizer que a vantagem não é mais muito grande em você vender coisa contrabandeada ou você vender coisa legal. Isso se aproximou. E por isso eu sempre falo de que não deveria ter um preço mínimo da carteira de cigarro, do cigarro legal. Aí automaticamente teria condições de concorrer com aquele que é do mercado ilegal. Podia-se aumentar aí a participação do mercado e, obviamente, a arrecadação aumentaria. Então, aquilo que eu já falei, outra coisa em cima daquilo que até $50 sem imposto, o que se está projetando? 2 milhões de empregos perdidos até o fim do ano. Esse ano, até o fim do ano, 2 milhões de empregos perdidos no varejo, no comércio.
mais 500 mil empregos na indústria, por causa disso. Gente, isso é assustador, esses números, né? Nos últimos 10 anos, as importações de pequeno valor pularam de 800 milhões de dólares para 13,1 bilhões de dólares. Olha o número. Quanto vem lá de fora que simplesmente não paga imposto. E aí o governo precisa de mais dinheiro, e onde é que ele vai buscar? Ele não vai buscar ali. Esses sempre estão fora da mira, né? E assim, o importante é que a concorrência desleal, como eu falei antes, que não seja tributado interna, o tributado que vem de fora, e sim diminuir o imposto daquele produto interno. Essa é a parte mais importante. Faculdade do Comércio. Esses dias eu li que a CDL de Porto Alegre ressaltou em nota que a capacitação é uma das principais demandas. Como eu falei no início, sem dúvida nenhuma é. Educação é um instrumento transformador para empreendedores, também transformador para quem é empregado, com toda certeza. Santa Cruz precisa se antecipar. Tem muitos cursos online, mas a questão da Faculdade do Comércio está sendo instalado em Cachoeira do Sul, está sendo instalado em Venâncio Aires, em Bento Gonçalves e, obviamente, outras cidades maiores que Santa Cruz, mas Santa Cruz não está nesta relação. E aí eu quero deixar um desafio aí para os meus amigos e colegas aí das entidades do comércio de Santa Cruz, para atentarem para trazer a Faculdade do Comércio também, de alguma forma, fazer uma parceria com alguma faculdade, com a Unisc, por exemplo, para ter essa preparação, porque é extremamente importante. Quem trabalha no comércio, ele tem um curso de gestão comercial, de logística, que hoje é muito importante, recursos humanos, financeiro. Esses tempos eu estava conversando ainda até com a ex-reitora da Unisc sobre curso de educação financeira, que nenhuma escola, nenhum lugar praticamente, hoje tem alguns pontos que a gente consegue descobrir alguma coisa, mas não existe um curso de educação financeira que deveria ser ensinado desde criança, desde do fundamental, já deveria começar, porque não tem ninguém que consegue fazer a vida profissional de qualquer outra forma sem o dinheiro. E ele não aprende a administrar o dinheiro. Ele tem que saber fazer isso, isso é muito importante. E aí eu quero deixar no final aí, para encerrar só, de que o varejo, atualmente, e para o futuro vai ficar pior, não é coisa para amador. É algo para profissional e para pessoas que se preparam para enfrentar tudo que está vindo aí, as novidades, tudo está caminhando de uma forma, e aí tem uma questão que é extremamente importante, porque isso vem com uma rapidez muito grande. Quando nós damos conta, a coisa já se instalou e a gente não acordou em cima daquelas novidades que apareceram, e principalmente facilidades. Para isso, todos os que estão na atividade do varejo precisam estar atentos. Muito obrigado, gente. Obrigado, senhor Romeu Schneider. Então, convidamos para fazer a sua fala, a sua apresentação também, o empresário Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, diretor especial da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Se quiser fazê-lo aqui mesmo, o senhor não tem projeção, né? Para fazer. Então, pode fazer aqui. Se preferir no púlpito, fica à vontade também. Então, vamos lá. Certo. Lembrando a quem está em casa, o nosso tema de hoje é Desafios do Varejo. Certo. Então, muita coisa foi dita, né? E aí eu fiquei anotando aqui, porque, como eu disse, foi um grande aprendizado também, e expandiu um pouco o que eu gostaria de colocar, né? Muito do que eu vou colocar aqui a gente aprende junto na federação, porque hoje na federação a gente está em 125 cidades do estado, e a gente acaba vendo a realidade de várias regiões que são diferenciadas, não são iguais. A realidade da Serra é uma, daqui é outra, da Campanha é outra.
O Ricardo, que é nosso diretor lá, diretor de expansão, sabe mais do que ninguém do que eu estou falando. Mas as dores são parecidas, né? E algumas delas, várias delas foram citadas aqui. A questão da economia, ela é um grande desafio, porque vai mudando o modelo econômico, vai mudando agora com a reforma tributária, vai mudar várias realidades, e aqui, já sobre a reforma, eu vou dar um parecer. Eu tive a oportunidade, pelo sistema CNDL e pela federação, de estar nessa segunda-feira num almoço, em São Paulo, reservado para 20 entidades do país, 10 pessoas por entidade só, com o Arthur Lira, falando abertamente sobre a reforma tributária. E a Denise foi muito feliz, né? Não poderia ser diferente pela qualidade dessa profissional, né? Foi criado apenas, até agora, um alicerce e umas sapatas e uma estrutura mínima. Muita coisa está por vir. Quando foi se questionado a respeito do Simples, não, Simples é um pepino, nós temos que ver depois. O que a gente está vendo que vai acontecer? Não vão subir a alíquota, mas, em compensação, nós temos que negociar a desoneração da folha. Outra coisa positiva que vem dessa reforma é todas as nossas obrigações, que são hoje quase impossíveis de se fazer no que tange a obrigações dos PPR, né? Por quê? Vai ter uma simplificação. Porque hoje, 95% dos empreendimentos do país são pequenos e micros. Esse pessoal não tem estrutura para cumprir com tudo que se pede. É muito complexo, né? Então, vai haver uma grande negociação nas leis complementares. É aí que as entidades vão ficar par a par e muito próximas, né? A federação mesmo agora tem, via confederação em Brasília, dia 8 e 9, com muitos senadores para discutir esse novo momento. Então, colocar para vocês, para não ficar muito no tema, que foi muito bem explanado pela Denise, pela professora Denise, a reforma tributária não começou. Ela foi só uma base. Agora que vai vir os desdobramentos que realmente são importantes. E nós temos que estar atentos. E por isso que eu falei da união no começo. Unidos para nós lutarmos pelas mesmas causas. E isso é um grande dificultador ou, né, uma grande oportunidade para o varejo. Saindo da economia no que tange a legislação e a reforma tributária, vamos para uma coisa que é muito importante hoje, a tecnologia. Nós vimos o Romeu falar muito bem da questão do e-commerce. O e-commerce é a ponta. Porque o que acontece? Hoje em dia nós precisamos de empresas digitalizadas. Nós precisamos digitalizar os processos. O e-commerce não é... Eu vou falar aquela frase. O varejo hoje não é para amador. E o e-commerce muito menos, né? O e-commerce, ele demanda muito conhecimento técnico. E as pessoas se iludem, vamos botar lá num portal e vou vender. Tem várias coisas para serem observadas. A gente poderia ficar aqui horas falando só disso, mas a gente tem apenas agora uns 12 minutos. Então, pensem na questão digital. Quero deixar isso que é importante. Ninguém vai ter sucesso hoje se não abrir uma empresa com duas portas. Uma digital e uma física. Porque o cliente está nos dois ambientes. Tem números que fundamentam isso. 88% das definições de compra acontecem no meio digital. Só que 69% compram no físico. Hoje, 57% das vendas do país acontecem em lojas de ruas. 15% acontecem em shopping. Existe uma grande parcela ainda que acontece de forma casa em casa. E apenas 12% são verdadeiramente compras digitais. As escolhas são no digital, mas outra coisa muito importante. Então, pensem, um grande desafio hoje é transformar as nossas empresas em digitais. 2 ambientes que levam para a mesma sala, que se chama venda, né? E aí vem
a gente falou em atendimento, mas pensem na experiência do cliente. Todos vocês são clientes de alguém. Uma experiência negativa na internet não fideliza. Uma experiência negativa na loja não fideliza. Manda embora. Então, o que é a experiência do cliente? De novo, não é para amador. Nós temos que pensar, nos colocar, e no mundo tão individualista como eu citei, empatia é fundamental para quem quer empreender. Porque muitas vezes a gente diz, ó, tive uma ideia, vou fazer assim, e a gente acha que o mundo vai enxergar igual. Não mesmo. Né? A gente tem que entender, quando o senhor falou, né, quem é o consumidor, quem é o cliente, a gente tem que entender que hoje vem para dentro das nossas empresas clientes, desde os baby boomers, geração X, Y, Z, né? Então, o que acontece? Não existe exatamente o modelo, porque cada um desses tem uma expectativa. Então, nós temos que criar uma experiência para o cliente que atenda a ele, que faça com que ele se sinta acolhido. Isso é muito importante. A experiência, ela passa por planejarmos muito. Como é que vai chegar? A gente fala hoje, por exemplo, de inbound marketing, que é, no meio digital, fazer com que as pessoas venham se aproximando de nós até entrarem na nossa loja digital. Tá? A gente fazia isso no físico, não faz? A gente faz um anúncio no jornal, a gente faz propaganda, a gente vai na festa, a gente lá na festa anuncia, até que o cliente venha para a nossa empresa. E quando ele chega na empresa, custou muito caro fazer ele entrar na porta, né? A gente atende mal. Isso é uma realidade muito constante. Isso nos leva a pensar numa outra coisa. Pessoas. Até agora eu falei que as coisas são feitas para pessoas. Essas pessoas têm nome, cliente. Né? Mas tudo isso é feito por pessoas. E quem é a nossa mão de obra? Como as pessoas que vêm trabalhar conosco hoje estão preparadas? No passado recente, bastava nós conhecermos o produto, sabermos atender bem, ser comunicativo, ser querido, né? Abraçar, chamar pelo nome. Precisa muito mais hoje. Isso a gente chama de soft skills. Né? Os hard skills que a gente tem também, que são os conhecimentos todos do produto, conhecimento de técnicas, a gente precisa disso de formação. Muita formação. Então, hoje em dia, trabalhar as pessoas, o time que vai estar contigo, é muito importante. Começa na escolha do time. Hoje nós temos um time que foi montado aqui, pela Gazeta, convite que a gente ficou muito honrado em receber, que é complementar. Cada um de nós entrega uma coisa. A nossa entrega como um todo, que tem que agradar o cliente. Né? Quando a gente monta os times, a gente olha para esse tipo de coisa. Aí tem a questão da tecnologia. Não falei que tinha que ser digital, que as empresas têm que ter processos digitais. As pessoas que a gente contrata conhecem. Exemplo bem simples. Eu vi quem de nós já não experienciou ou teve a chance de experienciar um menu digital onde tu vai lá no restaurante e tem que ler o QR Code. Isso é bom ou é ruim? Exato. Então, assim, ó, qual é a experiência do cliente? Será que todos os celulares leem? Como é que cada celular lê? Aí, como é que tu se sente quando tu não consegue ler? E a mesa do lado te olha. Né? Então, assim, todos são pequenos detalhes, e aí eu vou na palavra o simples. São pequenos detalhes hoje que vão fazer o sucesso do varejo dentro. E isso daí, a gente tem que entender que quem entra lá, talvez aquele de 15 anos diz assim, bah, que legal, tem o QR Code, acha fantástico, já basta no celular. Qual é o poder de compra do de 15 anos?
né? Então, são pequenas coisas que a gente tem que refletir, porque tudo na vida dá certo ou dá errado por causa dos detalhes. Porque uma casa bem pintada, um móvel bonito, um produto bom é básico, mas aquilo ali não tem vida, e tu vai atender um cliente que tem vida. Aquilo ali é obrigação. Agora, compreender a jornada do cliente, a experiência do cliente, esse é um grande desafio que eu quero chamar nessa noite. Porque esse é o grande problema do varejo hoje. Achar que aquilo que a gente faz, que são muitas vezes boas ideias, vai dar resultado. Quem disse dar resultado não se chama mercado. E mercado se chama cliente. Né? Então, eu gostaria de dizer isso que é muito importante, né? Que a gente possa estar pensando nesses pequenos detalhes que fazem diferença. Uma coisa foi levantada aqui, né? Formação. E o senhor falou da faculdade do varejo. Então, a gente vai dar de primeira mão para vocês, né? A Federação Varejista vai estar anunciando a faculdade do varejo, que depois fica à disposição e pode haver, inclusive, parceria com as universidades aqui, né? Na sua convenção estadual logista, dia 24 e 25 de agosto, em Bento Gonçalves, a qual já deixo o convite a todos que quiserem participar. A CDL aí tem a condição de fazer para vocês o convite e orientar como participar. Nós vamos estar anunciando lá por causa desse tipo de dor, com um olhar diferente. Vai além da academia, professora, porque a gente construiu a faculdade do varejo a partir do que eu estou comentando agora também, da experiência, do dia a dia. Porque a gente ouve muita coisa interessante quando a gente vai na academia, mas isso se chama informação. Conhecimento é quando a gente põe em prática, que gera novos conhecimentos. Não é esse o princípio da pesquisa? Né? Então, é lá com vocês que a gente entendeu o que precisava para a formação das pessoas. E a federação vai estar propiciando isso para o varejo do Rio Grande do Sul. Né? Isso é muito, muito importante. Quanto tempo eu tenho? 2 minutinhos, então tá. Uma coisa que eu gostaria também que vocês pensassem é olhassem para a evolução e passassem a não ter medo de algumas coisas. Uma vez, nós tínhamos, agora os novos vão reconhecer a minha idade, né? Nós tínhamos as folhas amarelas, né, da lista telefônica, e a gente saía fazendo pesquisa, né, pegava os números para ver onde é que a gente ia comprar mais barato. Pessoal, ficou fácil agora, a gente entra na internet. Mas só mudou o jeito de fazer. Mas as empresas, e aí eu falo da nossa, né, da minha, que é uma experiência de 57 anos, que eu nasci dentro, né? Eu não esqueci de dizer isso, eu sou relojoeiro, joalheiro, tecnicótico, né? E sou formado em administração. Então, eu vi que ao longo do tempo muda as pessoas e muda o formato de fazer. Muda algumas culturas, né? Mas a gente, fazendo o simples bem feito, né? Tendo atento às mudanças, lembrando que não se usa mais tanto o telefone, as pessoas atendem mais fácil o WhatsApp, muitas vezes elas acham ruim atender o telefone, né? Elas não gostam mais nem de áudio, porque áudio não dá para responder na hora, tem que ouvir. Se tu tiver que ouvir agora, vai ser ruim para ti. Então, tu diz, escreve que eu não posso agora. A gente não pode ter medo da tecnologia. Ela tem que estar a nosso serviço. Não pode ter medo de mudança. Quem tem medo de mudança, está fadado a quebrar. Porque a mudança, ela não pede para ti, para ela acontecer. Ela acontece. Né? Então, o pessoal usa muito a palavra disruptivo. Sejamos disruptivos. O que é ser disruptivo hoje? É entender o que é melhor para o cliente. E isso é feito
há tantos e tantos anos, só que de uma forma diferente hoje. Né? E, por fim, falava ali na frente, antes, com o Ricardo, com os colegas, é costume, nós vemos assim, o mundo vai acabar, agora nós vamos quebrar, porque vai ter imposto disso, imposto daquilo, vai vender. Quem gastar energia, desviar a sua força para isso e não focar em fazer o seu melhor, já vai se dar mal mesmo. Pessoal, as regras do jogo estão postas, aquilo que a gente não domina, a gente não pode gastar tempo. Eu vejo nós como entidade, nós representamos vocês, nós vamos lá e brigamos por tudo que vocês querem, de forma muito forte, e muitas vezes nós conseguimos avançar, meus colegas daqui sabem disso, 2 centímetros. Né? E não é o suficiente. Então, a gente não desanima, a gente continua lutando, vai brigando e tal, porém, o nosso sucesso e o nosso fracasso está nas nossas mãos, não na dos outros. Né? Então, a gente tem que lutar, não tenham medo de nada que vai acontecer, o mundo não acaba amanhã, o varejo não acaba amanhã, e ele vai simplesmente mudar de cara e de rosto. Obrigado. Ivonei Pioner, presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul, diretor especial também da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Nosso propósito é terminar o nosso painel hoje às 9 horas da noite. Então, também temos, como praxe, uma rodada de perguntas. E aí a gente fica debatendo as perguntas. Hoje o tempo está um tanto quanto escasso. Eu peço o seguinte: quem tem perguntas a fazer, agora a Tuane vai circular com o microfone sem fio, vai se colocando, a gente coloca as perguntas e depois nós teremos 3 a 4 minutos finais para cada um fazer o seu encerramento e já abordar aquela pergunta ou aquela questão que preferir das que ouvimos dos presentes. Boa noite. Boa noite, boa noite. Primeiro, uma boa noite para os painelistas que abrilhantaram a nossa noite, cumprimentar o Grupo Gazeta por mais um momento, né, de excelência que tivemos hoje aqui. Eu queria aproveitar e responder ao chamamento, né, do Romeu com relação, né, à necessidade da gente repensar também a formação das pessoas para contribuir com o setor do varejo e lembrar a todos que a universidade sempre aberta, né, para que a gente possa pensar em cursos de graduação, extensão, cursos livres, enfim, para atender, né, as demandas das nossas empresas locais. Então, eu pessoalmente, a professora Denise também, imagino, né, podemos fazer essa ponte, tá, para construir cursos e formações que sejam adequados para as necessidades e para as dores que vocês sentem hoje. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, né, acho que inicialmente para o senhor Ivonei, e eu sei que o tema de hoje é varejo, mas eu quero falar um pouquinho sobre indústria, né? Já foi foco do Gerir em oportunidades passadas, a desindustrialização que o Brasil sofreu nos últimos tempos e a necessidade agora de pensar em como reindustrializar a nossa nação. E a gente vê nos dados trazidos aqui pelo Romeu um cenário muito preocupante, né? Desses grandes grupos multinacionais, as gigantes chinesas, que estão tomando de assalto o mercado brasileiro, em um tom de provocação, né? A gente vai ter que passar por uma desvarejização, nem sei se existe esse termo, né? Antes de termos que reconstruir, o que a gente pode fazer hoje para evitar, né, esse cenário catastrófico, que eu também acho que ele não vai se concretizar, né? Vamos tomar medidas para que não ocorra. Mas o que a gente pode fazer, tanto no nível mais micro como macro, para evitar piores cenários? Obrigado. Mais alguém? Boa noite. Olá, boa noite. Eu gosto sempre de dizer que cliente feliz dá lucro, né? Eu penso que essa é uma das grandes expressões que a gente precisa aprender, porque para mim faz muito sentido, assim. A minha pergunta é: como é que a gente faz para encontrar, treinar, reter esses profissionais no mercado? Como a gente faz para conseguir ter esses profissionais que estejam dispostos a fazerem os nossos clientes felizes? Mais alguém? Boa noite, parabéns, Boa noite. Grupo Gazeta, pelo evento de hoje. De forma bem rápida e objetiva, eu compartilhei isso já com o presidente Mauro do Cindy Lojas, acho que o Sequinato também, presidente da CEI, compartilha disso. Nós temos
uma dificuldade realmente que é nos passada, principalmente na entidade, por parte dos operadores do comércio de varejo, dos empreendedores, que é a concorrência, entre aspas, desleal, uma vez que nem vou entrar no mérito, doutor Romeu, em relação ao que se compra, ao que não é tributado, ao que vem de fora do país, mas principalmente do meio digital, no que tange a compras em e-commerce, uma vez que a gente tem essa desregulação, vamos dizer assim, em termos de tributação. O comércio de varejo, na nossa concepção, é um dos segmentos pós-pandemia que mais vem sofrendo no mercado econômico. Ele não conseguiu se ajustar, ele não tem conseguido encontrar um caminho, um trilho para seguir. E a dificuldade principal é que o camarada, o empreendedor, ele abre um CNPJ, né, e tem esse domicílio registrado aqui no estado ou na cidade, e enquanto que se torna fácil você abrir um CNPJ em São Paulo, ter um domicílio fiscal lá, uma vez que a tributação ela é infinitamente menor no que tange ao ICM, e ainda assim fica mais barato esse empreendedor despachar a mercadoria via correio, via transportador, e entregar na casa aqui do Aleio, do Ricardo, do João, num valor muito inferior. Então, essas questões, elas batem, e aí está o empreendedor aqui do comércio e varejo se revirando para conseguir achar uma solução e não consegue. E aí, doutora Denise, a gente sabe que se construiu aí um alicerce, vamos fazer a casa agora no que tange a reforma tributária, e os acabamentos, a gente não sabe exatamente o tempo que isso vai levar, mas nós sabemos que nós vamos pagar a conta. Mais ou menos, ou pagar de uma forma diferente, mas vamos continuar pagando, né, Pioneer? Mas o que é que nós vamos encontrar quando sairmos desse túnel? Nós estamos entrando nele agora. O que é que nos espera do outro lado? Tá bem. Obrigado. As perguntas. Nós teremos, então, 3 minutos, é um desafio, né? Desafio para os nossos painelistas, faz 3 minutos de fala para cada um, para tentar dar um feedback para as perguntas que surgiram e também para fazer um fechamento da participação aqui. Começamos, então, com a professora Denise Bittencourt. Bom, a questão que eu me sinto mais habilitada para responder, né, é essa questão que tu questionaste do domicílio fiscal, que são manobras fiscais que eu vejo com muito bons olhos a reforma tributária, porque ela unifica. Quando a gente tem um único imposto, né, imposto sobre bens e serviços, esse imposto vai ser gerido por um comitê, composto pelos 26 estados, mais o Distrito Federal, e também representantes do município, e o Senado vai impor alíquotas mínimas e máximas, ele consegue frear esse tipo de manobra fiscal que onera, muitas vezes, o comércio de Santa Cruz, que torna o e-commerce mais atrativo financeiramente para o cliente. Um dos objetivos da reforma tributária, nesse primeiro momento, é tributar de forma mais justa o e-commerce. Eu vejo com bons olhos. É claro que a gente tem aí um oceano para desbravar. Não se sabe muito bem, né, por todas essas inseguranças. Mas tem amarras interessantes, como eu falei para vocês. A questão das alíquotas serem disciplinadas por lei complementar. Isso torna o processo, vai nos dar mais segurança jurídica. Também tem o artigo 19 da DCT, que é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 119, que ele diz que esses dois impostos, esses dois tributos, o CBS e o IBS, eles não podem aumentar o que hoje já tem, a margem de tributação. Então, o teto já está posto. A gente pode, através de algumas ferramentas, tentar diminuir. Então, eu vejo com bons olhos nesse aspecto. Importante esse ponto que tu traz, que não deu tempo de eu falar, mas a reforma tributária ela está muito atenta ao e-commerce, para evitar essas questões que hoje a gente sabe que ocorrem. Senhor Romeu? Sem dúvida, essa questão aí da tributação, todos nós temos dúvidas, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Está tudo colocado no ar para ver a reação das empresas, para ver a reação das entidades que tem alguma coisa que se preocupe. Cada um tem um lado que se preocupa. E nós, com toda certeza, somos um dos mais visados por causa da questão do tabaco, né?
E a gente sabe também, tem consciência de que o governo precisa de arrecadação, porque precisa fazer obras, precisa melhorar a vida das pessoas, mas não pensa na redução do custo da máquina, que é um absurdo. E a principal máquina que nós temos aí, que pagamos aí com milhões, é o judiciário. É uma loucura, gente, se a gente vai atrás pesquisando. Tem gente aí que ganha, esses dias, não sei quantos juízes ganharam 924 mil de salário no mês. Isso é pouco. Aí, eles acham pouco. Isso é loucura. Mas nós não podemos fazer nada. Mas eu gostaria de me ater em cima daquele questionamento de como deixar os colaboradores felizes, né? Termo que eu usei antes, e preocupados com a realização. Tem diversas formas para fazer isso. Uma das questões é fazer eles participar das decisões. É importante conversar com eles. Inclusive, eles são os, lá da linha de frente, que mais têm condições de nos dizer o que está acontecendo lá, que nós muitas vezes não percebemos, não sabemos, mas eles sabem. Mas para eles dizerem exatamente o que eles sentem, eles precisam ter confiança na gente. Confiança no gerente, confiança no dono da empresa, que tem condições de chegar, conversar com eles e eles abrem o jogo. Falam aquilo que sentem, aquilo que está acontecendo. Que muitas vezes eles têm receio de tocar em determinados assuntos. Tem que deixar essa liberdade, fazer eles participar da decisão, e no momento que eles participam da decisão, eles têm o sentimento de responsabilidade de que as coisas aconteçam com sucesso. Isso é muito importante. E, obviamente, também participar do resultado daquela operação, daquela venda que eles fizeram, para então eles terem um resultado real daquilo que eles fazem, né? Isso é extremamente importante. Ivonei Pioner. Rapidamente, então, quando essa pergunta do Ricardo, vou unir com a tua, né, Rafael, que é o seguinte: a desindustrialização aconteceu por um motivo bem simples. O governo tem que regular sociedade e mercado, né? É basicamente, tem que nos organizar. Quando o governo não dá um ambiente adequado, as coisas se desestruturam. O que aconteceu? A indústria teve um momento onde ficou muito mais fácil comprar no exterior e trazer para cá, fecha a indústria aqui, empregos que se vão, máquinas que enferrujam, tudo some e traz de forma barata, ilusão, né? Depois vem o dumping como solução, ou seja, né, leis antidumping para poder combater esse tipo de situação. Primeiro que é o problema, depois tu cria um paliativo, e aí quando tu vê agora precisa industrializar de novo o país. Aí então agora vai baixar a carga tributária da indústria e aumentar do varejo de serviço para poder industrializar de novo o país. Ou seja, nós passamos 40 anos correndo atrás do rabo. A mesma coisa vai acontecer está acontecendo com o varejo. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa. Pelo que eu estou vendo, essa reforma já está levando isso em consideração. Porque quando a gente permite que não haja tributação do que vem de fora, ou uma tributação que hoje está prevista em 17%, sendo que a nossa cadeia toda pode transformar o nosso produto em 46%, né? Isso mata o varejo, né? Então, e tem hoje a ferramenta internet, né? Então é uma preocupação muito grande. Então serve para as duas, Ricardo, né? Que é também a tua preocupação. E para não dizer que não deu uma colaboração na vossa pergunta, né? Propósito. Hoje em dia, para fazer o que tu pediste, tem que ter propósito. Eu vim para aqui voluntariamente, fiz 2 horas e meia de viagem, vou fazer mais 2 amanhã, vou ficar aqui. Estou feliz da vida e realizado por estar aqui. Não ganhei 1 centavo, ainda gastei. E é uma honra estar aqui com vocês. Propósito. Ver vocês crescerem é o nosso propósito. É um propósito particular,
mas é um propósito da nossa entidade. Então, assim, é por vocês que a gente trabalha. Quando a gente ouve isso de um funcionário que trabalha por propósito, a coisa está certa e a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Engaja e luta. Começando então pelo senhor, muito obrigado pela presença aqui, obrigado pela participação. Eu que agradeço imensamente e espero que a gente possa fazer um simpósio, uns 4 dias, com tudo que a gente podia ter falado hoje. Né? Um grande abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Muitos temas que foram levantados. Senhor Romeu Schneider, muito obrigado, boa noite. Eu também só posso agradecer pelo pessoal que chegou aqui, que nos ouviu, e obviamente ainda vai ter gente talvez ouvindo mais vezes aquilo que a gente falou, que certamente vai despertar alguma curiosidade, alguma coisa, né? Porque hoje é uma noite um pouco complicada, né, de estender o horário, porque muita gente aí está querendo ir embora para assistir o jogo depois, né? Também. Mas eu devo agradecer ao Grupo Gazeta de Comunicações pela realização, ao Unisc por ter apoiado, né, os colegas que estão aqui, que aceitaram o desafio de estar junto, nós 3 aqui, para dizer alguma coisa daquilo que a gente faz, daquilo que a gente conhece e das convicções que a gente tem. Pena que o tempo foi bastante curto, mas deu para colocar pelo menos um pouco de mensagem. Deixa aí um abraço então para todo mundo. Muito obrigado. É a qualidade que vale, né? Muito obrigado, senhor Romeu. Professora doutora Denise Bittencourt, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Eu que tenho a agradecer, né, esse convite. Parabenizo também o Grupo Gazeta por essa iniciativa, né? Um evento já bastante sólido, né? E poder discutir hoje entre diversas áreas, né? Muitos que estão ali na ponta, né? Como eu disse, eu estou mais no lado acadêmico, no lado jurídico também, na advocacia, mas a gente poder trazer algumas das nossas angústias, né? Eu acho que isso é muito importante, porque as leis, elas não devem surgir do nada, né? Elas devem surgir exatamente desse debate e dessa discussão. Então, muito obrigada pela atenção de todos. A concorrência hoje é desleal, né? Porque a gente competir com um jogo de futebol não tem como, né? É claro que a gente vai perder, né? Mas, enfim, né? Também lazer é importante. Muito obrigada. Boa noite a todos. Mas, enfim, também para quem é do rádio, da mídia, o compromisso com horário, com finalização, enfim, para quem respeita quem está no vídeo também é algo importante. A gente agradece pela qualidade que foi nos trazida hoje para a sugestão do tema. Esse foi mais um Gerir, tratando hoje dos desafios do varejo, que são muitos, certamente, e que as mensagens colocadas aqui possam despertar naqueles que estão nos assistindo, nos que estão presentes também, sempre algum insight novo e algum aprendizado. Muito obrigado, portanto, à Unimed, Vales do Taquari, Rio Pardo, à Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, a Cucas da Rosana, também apoiador desse evento, que tem uma iniciativa da Gazeta Grupo de Comunicações. De forma muito especial, muito obrigado à presença de cada um e aos nossos convidados, a professora, a doutora Denise Bittencourt, ao senhor Romeu Schneider, empresário, diretor-presidente da Agrocomercial Afubra, e também ao nosso visitante, o senhor Ivonei Pioner, como presidente da Federação Varejista do Rio Grande do Sul e diretor especial da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A quem está no vídeo, muito obrigado. Até mais um Gerir. Boa noite. 77 anos. Parece que foi ontem, mas a bagagem é extensa. Já nasci com os olhos atentos e ouvidos bem abertos. Vi e vivi muitas coisas. Estive em tantos lugares, nas ruas, no campo, nas quadras, nas rodovias e também nas festas. Ah, as festas! Negócios nasceram, cresceram, se modificaram. Acompanhei de perto todas as transformações da nossa cidade. Muita coisa mudou, mas eu sempre estive aqui, narrando tudo o que acontece. Com um sorriso de satisfação, de alegria, ou com o coração na mão. Dói dar notícia ruim, mas estou aqui para isso. Eu dou conta. Porque é isso que se faz quando se é completamente apaixonado por algo. Dizem que quando você ama o que faz, não vai ter que trabalhar nem um dia da sua vida. Que sorte a minha. Aprendi com meu pai não só a arte de contar o que acontece, mas a ter a responsabilidade com tudo aquilo que digo e acredito. Aprendi que as opiniões se baseiam em muitos fatos, mas os fatos nunca se baseiam em opiniões.
aprendi a estar perto, a ser vigilante, a ser do mundo, para ver e ouvir com um único compromisso: a verdade. E assim eu fui crescendo, cada vez mais apaixonada pela informação, cada vez mais parte da história de muitos e de cada um. Quando esse amor já não cabia mais em mim, me multipliquei para dar à luz a novas soluções e assim atender com carinho todas as pautas que a comunicação de verdade exige. Bom jornalismo é isso. As pessoas precisam saber. A família cresceu para diminuir distâncias entre fatos e pessoas. Somos parte de um todo, cada um com a sua história, a sua vocação, sempre próximos, sempre abertos, defendendo princípios, zelando por eles, questionando, esclarecendo, ouvindo, contando. Tudo isso sem esperar aplausos, seja nos bons momentos ou nas adversidades. Eu sou a Gazeta. Conta comigo. O que a gente faz com conhecimento é o que promove a transformação. Ela chega ao campo, desenvolve as cidades e beneficia o mundo. Mas a transformação só acontece de verdade quando ela entra e muda a sua vida. A felicidade da Júlia ao conhecer sua família paterna é porque nosso auxílio jurídico esteve junto com ela. Dona Araci curte a vida com confiança graças aos nossos estudantes da saúde. E a empresa que tem clientes em todo o Brasil. Começou com a ideia do Luiz e ganhou escala em nosso ambiente tecnológico de inovação. Somos um pouco de cada um de vocês. Nós somos a Unisque. E há 30 anos, fazer a diferença é a nossa razão de existir. Porque quando a gente entra na vida de alguém, pode acreditar, é para sempre. O Bem Mais Unimed me traz tranquilidade e é isso que a gente mais quer, né? Poder consultar autorizações de exames, receitas, atestados, além de acessar o meu cartão virtual. Tudo isso na palma da mão. Inclusive, enquanto a gente conversa, eu já tô de olho no resultado dos meus exames. É bem mais prático, bem mais seguro, bem mais que um app, uma experiência, bem mais cuidado com a minha saúde. Baixe e tenha tudo assim, bem pertinho.